Olá, queridos. Neste segundo vídeo, eu estarei falando da segunda arma, ensinando um pouco para vocês a respeito dessa segunda arma, que é o jejum. O jejum também ele pode ser considerado uma arma espiritual. Nós vamos falar um pouco dele, apesar de já ter falado bastante sobre o jejum aqui no canal, nós precisamos falar um pouco mais desta arma espiritual, jejum, e como devemos usá-la, ok? Antes eu peço a você que se inscreva aí no canal, deixe o seu gostei neste vídeo e ative o sininho, tá bom? Para que outras pessoas possam também ter acesso a estas informações. Eu espero poder estar abençoando vocês, abençoando todos aqueles que vierem assistir a esses vídeos dentro desse assunto que estou falando, né? Que é armas espirituais. Na verdade, estarei tratando aqui de 10 assuntos ou 10 armas espirituais. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele quer falar ao seu coração e ao coração de muita gente. Então, por isso eu peço a tua ajuda, em nome de Jesus, para divulgar, para compartilhar esses vídeos, para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações, tá? Eu estou disponibilizando isso de graça, né? A palavra diz: de graça recebei, de graça dai. Então Deus me deu o conhecimento a respeito desses assuntos e eu estou trazendo para o canal, para poder abençoar a sua vida. Então abençoe outras vidas também, ok? Em nome de Jesus, quero mandar um abraço forte antes de começarmos a falar sobre o jejum, sobre essa segunda arma espiritual. Quero mandar um abraço forte aí para todos os nossos irmãos em Cristo espalhados pelo mundo afora: Portugal, Estados Unidos, Canadá, Angola, Japão, os nossos vizinhos aqui do Brasil, né, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, tanta gente, né, que tem compartilhado, que tem assistido o canal Falando com Deus. Um abraço forte para vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, bem-vindos ao canal. Divulgue, me ajude aí a levar a palavra de Deus a outras pessoas. É uma ferramenta poderosa, uma ferramenta que nós podemos usar para destruir fortalezas e sofismas que têm se levantado mundo afora nesses últimos dias, nesses últimos tempos que estamos vivendo sobre a face da terra. Muita coisa esquisita tem acontecido, né? E nós precisamos combater isso usando essas armas espirituais que o Senhor tem nos dado. Amém? Em nome de Jesus. Falando um pouco sobre o jejum, nós precisamos entender que o jejum é uma prática muito comum no meio religioso. Quase todas as religiões existentes, cristãs ou não, usam dessa forma de sacrifício para louvar as suas divindades. Mas o que verdadeiramente é o jejum para os cristãos, para nós cristãos? O que é o jejum? Uma simples abstinência de alimentos? De forma nenhuma, em hipótese nenhuma. Infelizmente, muitos têm olhado o jejum como um fardo difícil de ser carregado e ignorado o verdadeiro sentido dessa abstinência. Ficam sem alimentar por um período levado, né, pelas circunstâncias, ou seja, determinação da igreja ou algo semelhante, porém não conseguem ver a grandeza deste ato de louvor ao Senhor. O jejum não é só se abster de alimentos. Nós temos a referência de Isaías capítulo 58, versículo 6 e 7. Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta e eu vou ler para vocês. Eu não vou ler todas as referências bíblicas, até mesmo para que o vídeo não fique muito grande. Então eu vou citá-las e você, aí no conforto da sua casa, ou aonde você estiver, abra sua Bíblia e confira e leia as referências para você entender melhor o estudo. Amém? Isaías capítulo 58, no versículo 6 e 7, está escrito assim: porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Este é o jejum que Deus escolheu. O outro versículo é o versículo 7.
Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires ou nu, ou cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então, esta é a prática do jejum, é uma das formas do jejum que agrada ao Senhor. Ele está relacionado ao arrependimento. Ou seja, quando eu entrego a minha vida a Cristo, quando eu me arrependo dos meus pecados, reconheço Deus como Senhor da minha vida, quando eu entendo que sem Deus não dá para viver, e eu começo a servi-lo, então eu posso jejuar, que o meu jejum vai ter efeito, que o meu jejum vai ser considerado diante de Deus. O jejum, ele tem que ser acompanhado de requisitos. Quais são esses requisitos? Todo o nosso ser voltado para Deus em consagração. Tem que ser um ato íntimo em humilhar-se em sua presença e estar com a mente voltada para os céus, ligado nas coisas espirituais. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16. Jejuou Davi e passou a noite prostrado. Consagração é um dos requisitos do jejum. A mente voltada para Deus. Um ato íntimo de humilhação, sabe, na presença do Senhor. É um ato íntimo. Você precisa estar humilde diante de Deus. Na intimidade com Deus, ali você precisa estar em total humildade. Você precisa estar totalmente voltado para os céus, voltado para Deus, ligado nas coisas espirituais. Um outro requisito é a humilhação perante o Senhor. Para nos avivar e confessar nossos pecados, o fundamento básico do jejum é o arrependimento. 2 Crônicas 7,14 e Salmo 51, 17. Humilhação perante o Senhor, coração contrito e quebrantado. Se você estiver assim diante de Deus, confessando a Ele os seus erros, em total humildade diante do Senhor, aleluia, você pode ter certeza absoluta que o seu jejum será aceito, porque ele está baseado no arrependimento. Ele está baseado na verdade daquilo que Cristo fez em seu coração. Humilhação perante Deus são um dos requisitos para que o seu jejum seja aceito. Defina seu objetivo, ou seja, por que você está jejuando? Eu preciso saber por que eu estou jejuando. Por avivamento? Por poder de Deus, né? Por restauração, por cura, por solução dos problemas, por graça especial, por dons, por salvação, porque eu estou enfrentando uma situação difícil, por libertação, pelo culto, pela igreja. Então, o jejum precisa ser definido, o objetivo. Você não pode jejuar de qualquer forma. Você tem que definir o objetivo. Você tem que saber por que você está jejuando, tá bom? Até mesmo para que você jejue melhor, para que você tenha mais força para jejuar. O jejum precisa ser acompanhado de oração. Não tem como entrar em jejum e ficar sem orar. O jejum precisa estar ligado à oração. O jejum sem oração, ele é incompleto. Você precisa reservar um tempo, um momento no dia, para quê? Para orar intensamente ao Senhor e lhe entregar o jejum. Marcos 9, 29. O jejum precisa ser acompanhado da leitura e meditação da Bíblia. Juízes capítulo 1, versículo 8. Você precisa estar dessa forma. Em oração, lendo a palavra, em total humildade e tendo todo o seu ser voltado para Deus. E outra coisa, você precisa afrontar a carne. Afrontar mesmo. Você precisa negar a sua carne, as suas vontades, os seus desejos. Sabia que no momento em que nós paramos
para jejuar é o momento que nós somos mais tentados, mais provados? Porque se você não está jejuando, às vezes costuma você ficar aí, um dia inteiro, sem comer nada, sei lá. Você não está jejuando, você não tem compromisso com jejum, não tem compromisso ali com nada. Então, você passa ali um dia todo sem comer e nem percebe que ficou sem comer. Agora, quando você começa a jejuar, meu querido, que prova. Vou ficar 2 horas de jejum. 2 horinhas de jejum. É uma prova. Te dá uma fome. Você começa a ficar incomodado. Por quê? Porque a vontade da carne não é que você se consagre a Deus. A vontade do corpo é que você não tenha relacionamentos com Deus, sabia? Por causa do pecado que habita no corpo. Por isso você precisa afrontar a carne. Por isso você precisa negar mesmo, sacrificar períodos de tempo para adorar o Senhor, para consagrar-se ao Senhor, para que a sua carne não te domine, para que a vontade dela não prevaleça. E tudo isso feito em segredo, sem querer passar uma imagem de crente praticante com capa de santidade. Lucas 18, versículo 12, Mateus capítulo 6, versículo 16, eu creio que até o 18. Então, fazendo tudo isso, jejuando dessa forma, com todo o seu ser voltado para Deus, em humilhação perante o Senhor, definindo o objetivo, acompanhado de oração, acompanhado de leitura e meditação da palavra, afrontando a carne, indo contra a sua vontade, sacrificando, porque dói, né? Dói, recusando obedecer sua natureza, que é Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16 e 17, e fazendo tudo isso em segredo, no secreto, de forma que as pessoas, quando olharem para você, elas não percebam que você está jejuando. Quando elas olharem para você, elas vejam você normal. Aí você vai conseguir agradar a Deus com o seu jejum, e esta arma poderosa, essa arma extraordinária, jejum, vai ter um efeito poderoso dentro da questão pela qual você está jejuando. Jejum com sucesso. Aqui estarei dando agora algumas dicas para que você consiga jejuar o período que você determinou sem que você sofra tanto. Apesar de que o jejum espiritual, ele é impressionante, ele é muito mais sofrido do que o jejum quando o médico te pede, né? Para você jejuar ali porque você precisa fazer um determinado exame. É diferente. Quando você jejua para poder se consagrar, para poder entrar numa guerra espiritual, numa batalha espiritual, é muito mais difícil você jejuar do que quando um médico pede você 12 horas de jejum, por exemplo. Durante 2 dias antes de começar o jejum, comece a treinar o seu corpo. Eu já falei isso aqui em outros vídeos que eu gravei aqui no canal. Eu ensino exatamente isso, como eu estou ensinando agora novamente. Então treine o seu corpo. Coma muitas frutas, verduras cruas, né? Evite os alimentos gordurosos e evite o açúcar. Durante o jejum, ou seja, no período em que você estiver jejuando, na medida do possível, limite suas atividades e descanse o máximo que o seu horário permitir. Espere algum desconforto físico. É natural você sentir esse desconforto físico. Você poderá ter breves dores causadas pela fome, ou alguma tontura, ou algo esquisito, né? Por quê? Porque você retirou o café, o açúcar. De repente você que está acostumado a tomar café, você pode ter uma leve dor de cabeça, um mal-estar físico, pode de repente incluir alguma fraqueza, algum cansaço, sonolência. Tudo isso porque você tirou alguns alimentos da sua dieta, né? Do seu dia a dia que você tinha hábito de comer. E é assim mesmo. Mas isso é nos primeiros dias. Se você quer de repente jejuar por mais de um dia, ou se você nunca jejuou, de repente você vai jejuar pela primeira vez. Então é natural que essas coisas aconteçam. Eu tenho um exemplo que eu citei no outro vídeo, que quando eu fui iniciar um jejum, já tinha muito tempo que eu não jejuava, e quando eu voltei a jejuar, no começo, meu Deus do céu, foi uma fome desesperadora. Quando eu iniciei o jejum, falei, meu Deus, de onde está vindo essa fome? Eu nem tinha tanta fome antes de jejuar.
né? E agora que eu vou começar a jejuar com essa fome desesperadora. Bate uma fome desesperadora. E logo ali nas primeiras horas mesmo, realmente acontece tudo isso. Essas coisas esquisitas. Por quê? Porque você está limitando o seu organismo de alguns alimentos. Você está tirando algumas coisas que o seu corpo estava acostumado e o seu corpo começa a sentir. Então, prepare-se para um período de desconforto mental temporário, como, por exemplo, impaciência, irritabilidade e ansiedade. Isso acontece mesmo, muito natural, principalmente para quem não tem o costume de jejuar, não tem o hábito de jejuar constantemente. Tenha expectativa no seu coração em relação ao jejum que irá fazer. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Não subestime a oposição espiritual. Muitas vezes a batalha natural entre o corpo e o espírito são intensificados. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, como eu já havia dito. A batalha ela é intensificada, porque você está com o propósito de se consagrar a Deus. Você está com o propósito de se santificar, de estar mais na presença de Deus. É óbvio que a sua carne, que é pecadora, não vai querer, vai lutar contra. O espírito luta contra a carne luta contra o espírito, porque os dois são opostos entre si. O espírito luta para não agradar a carne e a carne luta para não agradar o espírito. São como ímãs de polaridades diferentes. Você tenta encostar e eles não se encostam de jeito nenhum. É mais ou menos dessa forma. Não sei se eu expressei certo com relação à polaridade, né? Quando você vira o ímã do lado ao contrário, você tenta unir eles e eles não se grudam. É mais ou menos daquela forma, carne e espírito. Então, por isso, há necessidade de se fazer jejum. Principalmente quando você está usando o jejum como uma arma espiritual. E nós temos aí a referência de Daniel, capítulo 10, versículo 2, 3, 12 e 13, e Mateus, capítulo 4, versículo 1 e 2. Jejum mais comunhão com o Espírito Santo. Comece o dia com louvor e adoração. Se você quer fazer aquele jejum poderoso, aquele jejum que vai gerar resultados para você, leia a Bíblia de preferência de joelhos. De preferência, não é uma obrigação, de preferência. Tenha um tempo sozinho, sem pressa, para buscar a Deus. Faça também as orações intercessórias por outras pessoas. Procure ouvir louvores e adorações a Deus de sua preferência. Convide Deus a usá-lo e trabalhar em você, sua vontade, a vontade de Deus em você. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 13. Evite a televisão e outras formas de distração que possam desviar seu foco espiritual. É bom você estar concentrado diante de Deus, porque você está em guerra. E na guerra, não tem como você, no meio da batalha, parar para se distrair ali com uma televisãozinha, com o computador, com o WhatsApp, com o Facebook. Não tem como não. Você vai perder a batalha. O diabo vai te vencer. Numa batalha, numa guerra, você está em luta. Luta. No nosso caso, não é uma luta corporal. É uma luta espiritual. E ela costuma ser muito mais ferrenha, muito mais complicada, muito mais difícil do que uma luta física. A batalha espiritual ela necessita de perseverança, insistência. Aquele que perseverar mais vai vencer. Se você desistir no meio do caminho, o diabo vai te vencer. Você precisa entender que em Cristo Jesus você já é mais do que vencedor. Você é 2 vezes vencedor. Mas para que você seja realmente mais do que vencedor, você precisa vencer usando as armas espirituais. Evite televisão, evite WhatsApp, evite Facebook, evite qualquer tipo de mídia que vá te distrair. Concentre-se no seu foco, que é buscar santidade, que é guerrear contra o inimigo, que é vencer essa batalha. Tá bom? Formas de jejum. Existe o jejum total, que está lá em Êxodo 34, 28 e 1 Coríntios 7, 5. E este jejum, ele necessita que você se abstenha de qualquer forma de prazer carnal. Tanto ficar sem beber água, quanto ter relações sexuais. Então, você tem que tirar tudo. Esse é o jejum completo. Se você quiser fazer, fique à vontade. Se você já jejua, né? Então, ou se você nunca fez um jejum completo, eu quero ficar aí umas 12 horas de jejum, mas eu quero fazer um jejum completo. Amém, glória a Deus. Faça. Fique sem beber água.
Fique sem ter relações sexuais se você é casado. Tem um jejum parcial. Qual que é o jejum parcial? Referência de Mateus capítulo 4, versículo 2. É uma forma de jejum que se abstém de algumas formas de prazeres carnais. Exemplo, ficar sem se alimentar, mas ingerir líquidos. Ficar sem se alimentar e sem beber água, mas ter relações normais com seu marido ou com a sua esposa, correto? Vamos lá então. O tempo de jejum pode ser de um dia, pode ser de 3 dias. Aí está as referências de um dia, né? Joel capítulo 1, versículo 14. Pode ser de 3 dias, Atos 9:9. Pode ser de 7 dias. Eu nunca fiz, vou confessar para você, né? Já fiz, se não me engano, de 3 dias. De 7 dias, 1 Crônicas 10:12. De 10 dias, Atos 1:14. De 21 dias, Daniel 10:2. De 40 dias, Lucas capítulo 4, versículo 2. Fica a seu critério, tá? Mas faça direito. Treine o seu organismo antes, se você não tem o hábito de jejuar. Para quê? Para que você não sofra nenhum dano quando você estiver jejuando. Ponha Deus, tenha comunhão, tudo aquilo que nós já falamos aí antes no vídeo, ok? Observação, o tempo será de acordo com você ou com a igreja, podendo ser qualquer número de dias. Isto é apenas um exemplo dos jejuns mais comuns. Faça segundo o seu coração com o objetivo de honrar ao Senhor. O período sem alimentar é acima de 6 horas, podendo ser de 12, 16, 18, 24, 36 horas. É um conselho interessante você fazer assim. Mas se você quiser fazer com menos tempo, pode ser feito também. Pode-se também retirar uma refeição e a consagrar a Deus. Exemplo, café da manhã, ou o almoço, ou o jantar. Tira uma dessas refeições e nesse período você se consagra ao Senhor. Excluir durante um período algum item do seu alimento ali diário, tipo a carne. Eu vou ficar um período sem comer carne. Refrigerante, doces. Vou ficar um período sem comer doces. Alimentar-se apenas de raízes ou produtos da terra, mandioca, batata doce, sabe, por um período, essas coisas assim. Alimentar-se apenas de líquido, água. Eu vou ficar um período aí sem comer nada, vou beber só água, né? Deve-se levar em conta o estado físico, a idade, o costume de jejuar, a espiritualidade, a saúde e a noite de sono. Então é isso. Coloque em prática em nome de Jesus, porque é uma arma poderosa. É uma arma extraordinária, o jejum. Dentro das minhas experiências, eu só tenho a glorificar ao Senhor. Todas as vezes que eu jejuei, eu pude ver a mão de Deus agindo, pude ver o poder de Deus se manifestando, o diabo sendo envergonhado e eu recebendo a vitória. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui e espero você no próximo vídeo, onde estaremos falando da terceira arma espiritual que vai nos ajudar a vencer batalhas. Falei primeiro da oração, essa agora é jejum, e estarei falando no terceiro vídeo da terceira arma. Vá lá e assista ao primeiro vídeo e depois assista ao terceiro vídeo. Em nome do Senhor Jesus, eu espero ter te ajudado, ter te abençoado, e peço a você mais uma vez, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Para quê? Para que você continue recebendo novas notificações aqui do canal Falando com Deus. Um forte abraço do pastor Ronildo Santos. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Tchau!